Bom dia, bom dia. Estamos aqui no sábado, pela manhã, nosso compromisso diário, matinal, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho, no capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A leitura de hoje, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para o fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Bom, começamos falando sobre os sãos, os que não têm necessidade de médico. Jesus quis dizer que a gente deve socorrer, que deve acudir, principalmente nossos irmãos que estão aí perdidos pelo mundo, que ainda estão ignorantes quanto ao amor de Cristo, quanto à lei de amor, né? Nós temos que socorrer estes irmãos em primeiro lugar, porque estes têm a necessidade do médico. Esses estão ainda doentes, né?
Então não custa nada a gente levar a nossa palavra, levar o nosso ombro amigo, levar a nossa mão, estender nossa mão àqueles que estão ainda nas trevas da ignorância, estão aí precisando de nossa ajuda. E o que Jesus quer com isso é que se diminua o número de doentes, né? Doentes do espírito, que se diminua aqueles que não enxergam a luz, aqueles que ainda estão cegos para a luz. Então, nossa obrigação aí, como cristãos, né, seguidores da doutrina do amor incondicional, levar esse amor, levar essa luz, levar essa energia boa aos nossos irmãos aí que estão perdidos pelo mundo, não é? São os que estão ainda no vício da matéria. Então vamos fazer nossa parte, vamos ajudar Jesus, ajudar Deus nesse trabalho, né? Trazendo à luz aqueles que estão com os olhos fechados ainda. Estes estão precisando muito de médico. E o maior médico de todos é o amor, né? Então vamos levar o amor onde a gente estiver, levar a luz aonde a gente estiver, que a nossa luz possa iluminar, né, o caminho de muitos e o nosso amor possa encher seus corações de fé e de esperança. E principalmente nós, médiuns, me incluo aí, temos o dever de utilizar esse dom que Deus deu a cada um de nós para levar aos nossos irmãos aquilo que os Espíritos falam para a gente, intuem a gente a dizer, se utilizam do nosso aparelho físico para poder se expressar. E vamos fazer isso então, pessoal. Abrir nosso coração, preparar o nosso espírito, preparar o nosso corpo físico para essa manifestação, independente da maneira que seja. Mas, para isso, a preparação, nós temos que estar bem conosco mesmos. Nós temos que estar afinados com a espiritualidade, em equilíbrio, né? Por quê? Se a gente não estiver na mesma sintonia daquele irmão que vem se manifestar através de nós para levar uma palavra a alguém que necessita, se nós não estivermos bem em equilíbrio, a gente não consegue. A gente não vai ser uma ferramenta útil a Deus. E o que acontece quando acontece isso é que a gente vai deixando, né, de receber essas manifestações, receber essas orientações, porque nós vamos perder nossa sintonia com os nossos guias, com os nossos mentores, né, e não vamos conseguir ser utilizados por eles para levar o que Jesus quer que seja entregue a cada um. As palavras necessárias e mesmo os atos necessários, né, para a gente poder ajudar. Então temos nós médiuns uma grande responsabilidade de nos manter na moral elevada, no equilíbrio necessário para a gente poder trabalhar bem, ser um instrumento de trabalho para a espiritualidade, né, que deseja se manifestar e que precisa se manifestar através de nós para atingir esses irmãos ainda na obscuridade. Que Jesus nos abençoe e nos permita sermos melhores. Eu creio que Ele permite. Nós aqui, com livre-arbítrio, nós aqui resolvemos mudar nosso caminho, né? E que a gente tenha um ótimo fim de semana, com muita paz, muita alegria, muitas boas energias, muito equilíbrio. Que a gente possa passar por mais esse fim de semana, né, praticando a lei de amor e de caridade, onde a gente estiver. Que Jesus nos abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.